Simpáticas, carismáticas e amadas por muitos, as girafas são mamíferos que habitam as regiões de florestas e savanas africanas. São conhecidas por seu longo e charmoso pescoço. Você sabia, por exemplo, que o tempo de gestação de uma girafa é de cerca de 15 meses e geralmente nasce apenas um filhote por gestação? Pois é, não sei vocês, mas eu fiquei curioso para saber mais. Sendo assim, separamos aqui 10 fatos surpreendentes sobre as girafas. Vamos lá. Fato número 1: Dimensões. Segundo um artigo de Alina Bradford ao Live Science, só o pescoço da girafa sozinho pode medir cerca de 1,80 metros de comprimento e ter uma média de peso de 272 quilos. As pernas têm praticamente a mesma medida do pescoço. As girafas pesam em média 1,9 toneladas. Porém, existe uma diferença de tamanho total entre os machos e as fêmeas. Enquanto elas podem crescer até a altura de 4,30 metros, os machos alcançam cerca de 5,50 metros. Com esse tamanhão, obviamente os órgãos desses animais também são de grandes proporções. O coração de uma girafa tem 60 centímetros de comprimento e pesa uma média de 11 quilos. Em se tratando do sistema respiratório, para fins de comparação, seus pulmões podem abrigar 55 litros de ar, enquanto a capacidade pulmonar de um ser humano é de 6 litros. Fato número 2: Habitat. As girafas são animais encontrados apenas no continente africano. De acordo com a União Internacional para a Conservação da Natureza, IUCN, habitam 18 países africanos e foram reintroduzidas em outros 3. Elas vivem em savanas, pradarias e também em regiões de florestas abertas. São muito comuns em áreas ricas em acácias, uma das plantas que fazem parte de sua dieta. Um fato curioso é que, por não beberem água com frequência, podem ser encontradas em ambientes onde não há fonte de água. Fato número 3: Alimentação. As girafas são animais herbívoros, ou seja, alimentam-se exclusivamente de produtos de origem vegetal. Sua dieta inclui folhas, caules, flores e frutos. Apesar de se alimentar de várias espécies vegetais, algumas plantas são preferidas pelas girafas, como as acácias. Apesar do extenso período se alimentando, a girafa come apenas cerca de 30 quilos de folhagem durante esse período, sendo que 7 quilos por dia já é quantidade suficiente para que ela sobreviva. Ela é um ser vivo adaptado para atingir a vegetação inacessível a outros herbívoros. Fato número 4: Sono. Assim como os outros animais, as girafas precisam descansar para recuperar energia e desenvolverem uma vida normal. Nem todos os animais compartilham os mesmos hábitos de sono, alguns são muito dorminhocos, enquanto outros dormem pouco. As girafas estão entre os animais que dormem menos, não apenas pelo pouco tempo que passam fazendo isso, mas também por sua incapacidade de alcançar um sono profundo. No total, elas descansam apenas 2 horas por dia, mas não dormem de maneira contínua. Elas distribuem essas 2 horas em intervalos de 10 minutos ao longo de cada jornada. Além de só tirar cochilos de apenas 10 minutos, as girafas dormem de pé, pois assim são capazes de agir rapidamente, caso se encontrem em perigo. Deitar significa aumentar as chances de ser vítima de um ataque, reduzindo as chances de golpear ou coicear o predador. Apesar disso, as girafas podem se deitar no chão quando estão muito cansadas. Quando fazem isso, elas descansam a cabeça sobre suas costas para ficarem mais confortáveis. Fato número 5: Manchas na pele. Algumas características do padrão de manchas de uma girafa são passadas da mãe para o bebê, de acordo com um novo estudo conduzido por pesquisadores da Universidade Penn State. O estudo também revela que a sobrevivência de girafas jovens está relacionada ao padrão das manchas, que pode ajudar a fornecer camuflagem de predadores. A cor da pele da girafa é cinza escuro uniforme, mas suas manchas são altamente variáveis em cor e forma, variando de quase redondas com bordas muito lisas a elípticas com bordas irregulares ou lobadas. Os padrões pontuais não mudam à medida que o animal envelhece, o que permite aos pesquisadores identificar indivíduos com base em seus padrões únicos. Fato número 6: Reprodução. Após o acasalamento, a girafa tem um período de gestação de cerca de 15 meses e o filhotinho enfrenta já um probleminha na hora de nascer. Tudo porque, quando a girafa dá à luz, o filhote cai no chão, pois a mãe tem o parto em pé. Com isso, o filhote sofre uma queda de cerca de 1,5 metros até o chão. Mas, geralmente, acaba tudo bem. Um tempinho depois,
eles já conseguem se levantar e andar. Os bebês girafas também já nascem grandões, medindo cerca de 1,80 m de altura e pesando de 45 a 68 quilos. Dos 3 aos 6 anos de idade, os filhotes já são totalmente adultos e eles podem viver até 20 anos. Fato número 7. Velocidade. Por serem grandes e terem as pernas compridas, as girafas aparentam ser animais lentos e desajeitados, mas de vagarosas elas não têm nada. Por causa das pernas grandes, as girafas caminham a uma velocidade de 16 km por hora, que é algo extremamente rápido. Em comparação, um maratonista de ponta corre a mais ou menos 20 km por hora. A coisa fica pior quando elas saem do seu modo relaxado e resolvem correr para valer. Nessas ocasiões, as girafas atingem 56 km por hora, muito mais do que Usain Bolt. Ele, que detém o recorde de homem mais rápido do mundo, nem sequer chegou perto dos 50 km por hora, ficando nos 43. Fato número 8. Lutadoras. Como são boas na pernada, as girafas são muito efetivas na fuga, só que, na hora de lutar, elas também não decepcionam. Apesar de parecerem indefesas, as girafas sabem chutar como ninguém e até os leões não costumam atacá-las, a não ser quando eles estão em grande número. As girafas são capazes de chutar em todas as direções, com uma abertura de até 50 centímetros. Além disso, a força imprimida pela perna longa e musculosa pode matar um leão com facilidade e até mesmo decapitá-lo caso pegue em cheio. Fato número 9. Língua azul. A língua de uma girafa é um músculo enorme e forte, chegando a 45 centímetros de comprimento. A cor da língua é incomum. É completamente azul, às vezes roxa. O comprimento da língua da girafa por muito tempo causou confusão entre os pesquisadores. A língua tem um excelente reflexo de agarrar, é capaz de contornar os enormes espinhos de proteção das plantas e rasgar, mantendo as folhas suculentas literalmente na ponta. A habilidade de gerenciar sua própria língua muitas vezes salva a vida de uma girafa em uma seca, porque as folhas e a grama mais baixas são ativamente comidas por animais raquíticos que estão prontos para brutalmente defender seu direito à sobrevivência. A girafa recebe apenas aquelas folhas que ninguém mais pode minerar. Fato número 10. Estão em risco. Desde meados da década de 1980, a população desses grandes mamíferos caiu mais de 40%. Há algo como 68 mil adultos vivendo em natureza hoje, segundo ambientalistas. É praticamente 25% da população das espécies de elefantes na África. As girafas vivem majoritariamente na África Meridional e Oriental, com pequenas concentrações na África Ocidental e Central. As principais causas apontadas para a diminuição drástica da população da espécie está a caça ilegal, a expansão da agricultura e o aumento da população humana nos habitats. E aí, se surpreendeu? Se você gostou, curta esse vídeo e, se puder, compartilhe com seus amigos. Inscreva-se no canal e aperte o sininho, assim você será notificado sempre que trouxermos mais fatos surpreendentes sobre algum tema. Muito obrigado e até o próximo 10 Fatos Surpreendentes. Tchau!